Olá, graça e paz, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Luana, se você ainda não me conhece, e nós estamos aqui terminando a nossa série de 31 conselhos para transformar a sua vida, conselhos estes baseados no livro de Provérbios. Nós tínhamos a intenção de acabar os 31 conselhos no dia 31 de dezembro, mas houve muitos empecilhos, algumas dificuldades e para aqueles que adquiriram os livros, vocês já tiveram ali os últimos 3 conselhos que faltavam. E hoje nós então estamos realizando esse vídeo com o tema Tenha Fé. Mas antes, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e compartilhar o vídeo se você gostar do nosso conteúdo. Também deixe aqui nos comentários se você teve alguma dúvida, se você teve algum insight a respeito desses conselhos e deixe também um assunto que você quer ver no nosso canal, vou gostar muito de saber e também de estudar e depois estar trazendo aqui para vocês, tá bom? Mas bora lá então, se encontra em Provérbios capítulo 18, versículo 10. Eu te convido a abrir a sua Bíblia se for possível, se não for, acompanhe comigo a leitura. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Olha que coisa mais linda este conselho, nosso 20º. Irmãos, em momentos de dificuldade, de incerteza, podemos muitas vezes nos sentir desamparados e vulneráveis de acordo com a situação que nós estamos vivendo. No entanto, a palavra de Deus nos assegura que há um refúgio seguro disponível para nós, aqueles que creem no seu nome, aonde é o nome do Senhor. Este versículo de Provérbios nos lembra que Deus é a nossa torre forte, um lugar de proteção e segurança, meus queridos. Quando nós corremos para Ele, nós encontramos um abrigo em meio às tempestades da nossa vida. Manter a fé em tempos difíceis é confiar em Deus, que é o nosso protetor e também o nosso sustentador. Então, significa reconhecer que apesar de circunstâncias adversas, Ele sempre permanece fiel e poderoso para nos salvar. A nossa segurança não está nas coisas deste mundo, não está na política, não está no trabalho, mas está no Senhor, que é imutável e eterno. Como está escrito lá em Hebreus capítulo 11, verso 11, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé, meus queridos, nos permite crer nas promessas de Deus, mesmo quando não vemos uma solução imediata. É essa certeza que nos sustenta, que nos dá esperança em meio às dificuldades. O que então é manter a fé em tempos difíceis? É uma pergunta que eu faço para mim e para você. Aí a resposta é: manter a fé em tempos difíceis é buscar refúgio em Deus, confiando na sua soberania e na sua bondade, e lembrar que Ele é maior do que qualquer problema que enfrentamos e que suas promessas são verdadeiras. A fé nos permite ver além das circunstâncias presentes e nos apegar à esperança que temos em Cristo Jesus. É também uma atitude de confiança e total dependência, onde nós reconhecemos que não podemos enfrentar os desafios sozinhos, mas precisamos da força e da direção de Deus. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles são exemplos poderosos de fé inabalável em tempos de extrema adversidade. Quando o rei Nabucodonosor ordenou que todos se prostrassem diante da estátua de ouro que ele havia erguido, para sua própria glória, esses 3 jovens hebreus recusaram-se a adorar outros deuses, mantendo a sua fidelidade ao Senhor. Como resultado, foram ameaçados de serem lançados em uma fornalha ardente e ainda que iria se aquecer ainda 7 vezes mais. Bom, Deus, a quem servimos, pode nos livrar, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Foi isso que eles responderam ao rei. Mas, se Deus também não quiser nos salvar, fique sabendo que não serviremos a outros deuses. Olha a fé desses jovens. Mesmo diante da morte certa, eles confiaram no Deus que servia. E Deus, meus queridos, honrou a sua fé. E Deus enviou um anjo para protegê-los no meio do fogo. E eles saíram ilesos, testemunhando o poder de Deus ao rei e a toda uma nação. Um outro exemplo que eu gosto muito a esse respeito é o de Esther,
que arriscou sua vida para salvar o seu povo. Quando os judeus estavam prestes a ser exterminados por um decreto maligno, lembra? Esther, a rainha, teve de decidir se permaneceria em silêncio ou se apresentaria-se diante do rei, sem ser chamada, a ponto que o que poderia resultar na sua morte. Mas com fé e coragem, ela declarou: irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se perecer, pereci. E aí a sua confiança em Deus e a sua disposição para sacrificar-se em prol do seu povo resultou na salvação de todo o povo judeu. Que maravilha quando nós encontramos homens e mulheres que têm fé em tempos difíceis. No livro Esperança em Meio à Tempestade, de Stormy Omartian, acho que é assim que diz, publicado pela CPAD, a autora escreve o seguinte: a fé não elimina os problemas, mas nos capacita a enfrentá-los com a certeza de que não estaremos sozinhos. Deus é o nosso abrigo seguro, aquele que nos sustenta quando as forças falham. Essa citação, meus queridos, nos lembra que a presença de Deus é a nossa maior fonte de segurança e que manter a fé é confiar em sua presença constante em nossas vidas. E uma outra pergunta que eu quero fazer: como manter a fé à luz das Escrituras? Vamos responder. Então, para manter a fé em tempos difíceis, podemos, primeiro, buscar refúgio em Deus, lembrar que Ele é a nossa torre forte e que podemos correr para Ele em qualquer situação. Segundo, orar continuamente. Através da oração, nós fortalecemos o nosso relacionamento com Deus e encontramos a paz. Terceiro, ler e meditar na palavra. As Escrituras nos encorajam e nos lembram das promessas de Deus. Como lá em Provérbios 11:1 que nós lemos, somos lembrados de que a fé é a certeza e a prova do que não vemos. Quarto, lembrar das obras passadas de Deus. Isso, refletir sobre como Deus já atuou nas nossas vidas e na história, reforçando a nossa confiança nele. Quinto, cultivar a comunhão com outros crentes. Isso, o apoio da comunidade de fé nos ajuda a perseverar nesse caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E existe um poder muito grande na fé. O poder é, nos tempos difíceis, nos dá forças para enfrentar qualquer desafio. Ela nos conecta ao poder de Deus e nos permite experimentar sua paz, que excede todo entendimento. A fé, meus amados, transforma a nossa perspectiva, permitindo-nos ver as dificuldades como oportunidades para crescer e testemunhar o poder de Deus. Então, nós vemos as dificuldades à nossa frente e pensamos, são apenas degraus que eu estou subindo, E para colocar em prática, identifique áreas em sua vida onde você e eu também, nós precisamos reforçar a nossa confiança em Deus. Vamos reservar um tempo para buscar a Deus em oração, entregando a Ele as nossas preocupações e os nossos medos, tá? Responda para você: como você pode buscar refúgio em Deus? O que significa para você que o nome do Senhor é uma torre forte? Responda essas perguntas com orientação do Espírito Santo em oração e você vai ver quanto mais fortalecido você vai ficar na presença do Senhor, tá bom? E chegamos ao nosso desafio de hoje. Essa perguntinha que eu fiz foi apenas uma pergunta. O nosso desafio verdadeiro é agora. Vamos lá? Então, o nosso desafio é: escreva uma lista de versículos que fortalecem a sua fé, incluindo Hebreus 11:1 que nós lemos, e coloque-os em um lugar onde possa vê-los diariamente. Use essas promessas para lembrar-se constantemente de que Deus é o seu refúgio, tá? Esse é o nosso desafio de hoje. E agora, neste momento, eu gostaria de fazer uma oração junto com vocês. Se for possível, feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus e vamos juntos buscar a orientação do Senhor para que Ele acrescente a nossa fé, para que possamos estar firmes em tempos difíceis. E estamos vivendo em tempos muito, muito difíceis, mas o Senhor é a nossa torre forte, nós podemos nos esconder e encontrar abrigo seguro. Vamos orar?
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te amamos, Senhor, nós te adoramos, porque quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Chegamos a esse 28º desafio, aonde o Senhor nos aconselha que precisamos ter fé em tempos difíceis. Nós pedimos o fortalecimento do Senhor na nossa vida, pedimos que a Tua palavra venha nos fortalecer dia após dia, que possamos ter convicção das coisas que nós não vemos, mas esperamos, que o Senhor acrescente a nossa fé, aumente a nossa fé, para que firmados em Ti nós possamos falar como Sadraque, Mesaque, Abednego, que independente se o Senhor livrar da fornalha ou não, o Senhor sempre continuará sendo o Deus soberano. Senhor, essa é a nossa oração neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos, nós chegamos à nossa reflexão final do nosso. Em meio às tempestades da vida, Deus é o nosso abrigo seguro. Quando mantemos nossa fé nele, encontramos a força e a coragem para perseverar, sabendo que ele é fiel e nunca, nunca nos abandona. Manter a fé em tempos difíceis é um degrau da escada da transformação. Cada momento de confiança em Deus nos aproxima mais e mais dele e nos molda a sua imagem e a sua semelhança. E é isso, meus queridos, subimos mais um degrau na nossa jornada de transformação e eu quero lembrar vocês que este conselho é retirado do meu livro 31 Conselhos para Transformar a Sua Vida, aonde eu deixo o link aqui na descrição caso você também queira, estar adquirindo para ter todos os conselhos aí na sua mão e conferindo os versículos, tá bom? Deus abençoe poderosamente a sua vida, eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas como sempre, o Espírito Santo continue falando ao meu e ao seu coração, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém.